Bom dia, bom dia, boa tarde e boa noite. A comunidade LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, tem feito regularmente às quintas-feiras uma discussão sobre essa questão de argumentação e até de apoio e suporte para profissionais que desejam estar trabalhando com adequação de Lei Geral de Proteção de Dados. De vez em quando, a gente imagina que a lei perde um pouco da força, um pouco do valor, e até as pessoas deixam um pouco de acreditar que essa lei vai pegar. Em contrapartida, a gente tem visto que vira e mexe, alguma multa é aplicada, e agora, né, até uma das últimas apresentações que a gente falou aqui, o Lucas trouxe aquela questão do conselho tutelar, que é algo que está muito perto, muito próximo de todos. E aí demonstra que a lei vem chegando não só na iniciativa privada, mas também na iniciativa pública. Se a lei vai conseguir arrecadar o que a punição declarou, talvez na iniciativa pública isso fique meio. Existe controvérsias, né? Porque não tem um responsável, né? Tem uma entidade. E aí a justiça, nessa condição, entra num processo que lá na frente ninguém sabe o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, ela está chegando cada vez mais perto, e nessa condição de chegar mais perto, eventualmente a gente cria oportunidades. E é claro que fazer essa discussão, esse debate, o grupo de discussão, ele conecta com isso, né? Ele aproxima. E aí, uma das questões que eu vejo e é importante, oi Everton, bom dia. Hoje a gente está com uma condição de estar falando um pouco de generalidade do que a gente andou acontecendo aqui na comunidade LGPD. Porque hoje não tinha uma pauta definida, uma pauta declarada. Mas uma coisa que está me provocando, né, inclusive, a estar produzindo algum conteúdo sobre essa questão da falta de interação, né? A gente está com um grupo que é crescente lá no LinkedIn. Esse grupo ele cresce a uma taxa de 20, 30 pessoas todo dia, né? Você está me apoiando lá, né? Apoiando a comunidade lá no conselho, e aí você também aprova as pessoas a entrar. E as pessoas, por mais que elas entrem, elas têm uma dificuldade de interagir, de colaborar, de participar, até de compartilhar conteúdo no próprio grupo lá do LinkedIn. E na comunidade isso não está sendo muito diferente, né? Embora a gente venha se apropriando de um conhecimento, é um fato que esse conhecimento ele demonstra que a fase comercial ela é muito importante. A gente percebeu isso, inclusive, quando a gente falou muito disso na parte do laboratório, que as pessoas não se ajustavam a saber o nome de quem era com quem ela estava lidando, de saber a empresa. Ela tratou como se fosse uma peça jurídica que fosse falar com um juiz. E aí ela não sabia o nome de com quem que ela estava lidando, ela não deu importância para saber o nome da empresa, ela não deu importância para saber a criticidade. E eu vejo que isso são aqueles preconceitos que a gente leva para a vida e que às vezes é tão mais difícil a gente querer olhar para o cliente e entender e percebê-lo, é que a gente também não interage. Porque se você quiser participar de uma discussão, você no mínimo tem que ter dado uma lida naquilo, tem que ter gasto um tempo para aprender um pouco sobre a riqueza do que está acontecendo. E eu entendo assim, eu aprendi absurdamente muito sobre como fazer e como realizar. Acredito que tive apoio e suporte, né? O Lucas é um cara fantástico, né? Que está trabalhando na equipe agora comigo. O Hugo também, que de vez em quando está aqui. Me apoiaram tecnicamente e a gente até montou esse time. E eu entendo que nós, que estamos na comunidade, podemos, através dessa aproximação, criar melhores conexões. E a mentoria, ela veio com esse apelo, que é para corrigir aqueles erros que a gente teve quando a gente fez o laboratório. É claro que eu estou despendendo um tempo
da minha agenda, do meu horário, e conto que se eventualmente as minhas duas mãos pararem de serem suficientes, eu vou estar convocando você e o Dante, que são os do conselho, né? Para que estejam apoiando. Mas hoje a gente tem duas mentoradas, né? Elas de vez em quando estão aqui também, a Raquel e a Andressa, e elas já têm uma atividade, quer dizer, elas não iniciaram na área profissional agora. E essa condição, ela demonstra muito do que está acontecendo nos dois grupos, né? No grupo do WhatsApp, que as pessoas às vezes até compartilham um pouco mais e colaboram, mas no LinkedIn você tem uma menor adesão. Haja visto que nós estamos com quase 12 ou 13, quase 12, mais de 12 mil pessoas dentro do grupo, né? E com essa taxa de crescimento. Então, penso que a gente precisa de provocar uma atitude diferente das pessoas, né? Criar mais movimento lá tanto no LinkedIn quanto na comunidade. O que você acha disso? Estou pedindo atualização. Eu acredito sim, Muito devagar. E agora parece que eles começaram a pegar a gente... Peraí, tem alguma coisa... Qualquer coisa. Tá dando um eco aí. Né? Aí ele está tentando tirar as pendências, mas não estou conseguindo pegar a atualização dele, sabe? A gente tem ali dentro da comunidade um volume grande de adesão. Mas então, mesmo assim... Muita gente entra... E aí, mudou, o que eu imagino? Parece que depois existe um volume muito grande de espectadores. Não, né? porque assim, de pessoas que estão ali para ver o que a comunidade está fazendo. Então, a gente tem que falar um pouco mais alto. Parece que tem alguém conversando no seu ambiente aí. Depois que o cara parece que tirou um pouco a aceleração do negócio. No dia eu cobro. Pô, tô precisando da atualização, tô precisando disso. Não, tá tudo certo. E antes, o que eles fizeram? Aí o que acontece? Todos os ordens, o pessoal me ligava, eu tirava dúvidas, resolvia. Aquela questão, assim, as pessoas estão indo ali para poder, às vezes a gente gera um insight que é útil no meu dia a dia. E não que eu quero contribuir, ou eu quero discutir, ou eu quero evoluir no assunto, enfim. Né, gerar uma aprendizagem comunitária, né? Sempre ali, o que eu entendo, né, pelo volume de adesão, né? Então, assim, todo dia entra 20, 15, 10, né? Agora pela manhã mesmo eu autorizei, acho que 3 ou 4. Então, assim, até o final do dia ali a gente vai gerar ali pelo menos umas 15 pessoas a mais, né? E aí essas pessoas estão ali esperando a gente colocar alguma coisa que vai ser útil, e não que eles estejam, né, compelidos a contribuir com alguma coisa. Né? Então, são mais como ouvinte. E essa parte de ser ouvinte nem é um problema. Eu acho que as pessoas podem ser ouvinte, mas o LinkedIn ele provoca que você comente, que você interaja, porque isso aproxima. Quer dizer, a ideia da comunidade é criar uma comunidade. E uma comunidade ela tem que se conectar. Se as pessoas elas estão muito distantes, achando que elas vão só ouvir, e como elas, se elas ouvem, mas elas não têm nenhuma vontade de comentar, significa que elas também não ouviram. E aí elas não participam. Então, quer dizer, é como se a gente estivesse passando no Instagram, né? Tufo, 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 e não estou vendo nada, e não estou participando de nada. Então, quer dizer, perde um pouco do compromisso com o próprio tempo que está despendendo dentro da rede social. Porque quando você consome sem um propósito de aprender, significa que aquilo não está valendo de nada. Então, é uma provocação. E aí, eu andei até fazendo um texto que foi da mentoria para ver se... E fiz um teste, né? Até encaminhei. Eu acho que você recebeu um pedido para avaliar se essa condição que a gente está com a linguagem, se ela, para quem que ela está chegando, se eu estou escrevendo para a pessoa certa, que isso faz, inclusive, faz parte da mentoria, porque é muito legal quando a gente avalia o outro, né? Eu tenho feito avaliações do conteúdo da Andressa e penso que ela está falando mais para os pares dela do que para potenciais clientes.
E aí ela entende isso também, mas ela tem uma dificuldade de falar como é que ela vai fazer para falar para os clientes dela, né? E ela tem um conhecimento que ela já trouxe aqui, inclusive, para a área de saúde, né? Que ela comentou com riqueza de detalhes e virou um conteúdo legal lá na nossa comunidade. Esse é um negócio. Então, a gente tem, né, tem feito lá, né, essa questão de gerar esses conteúdos, às vezes as próprias reuniões das quintas-feiras, né, e essa entrega de conteúdo, às vezes um artigo, enfim, né, então eu acho que seria mais nessa linha. E aí continuar nesse propósito de levar um pouco mais, né, e gerar alguns questionamentos, né, alguns... eu esqueci o nome que fala isso lá, cara. Mas são questões ali que As você vai lá, enquetezinhas e tal, para gerar um pouco mais de interação. E aí, gerando essas interações, a gente consegue visualizar qual a expectativa do conteúdo, né? Foi a enquete que levou a gente a fazer a mentoria, né? O que a gente precisa entender, né? Às vezes a gente está levando às vezes cria um artigo, publica um artigo que tem uma estrutura voltada para quem tem um pouco de expertise já no assunto de adequação, né? E aí, às vezes, não é essa pegada que a galera ali dentro tá. O pessoal está querendo aprender como que inicia, né? Eu não vejo nenhum problema de ser. Eu acho que como que inicia está na fase comercial. E é por isso que eu tenho falado tanto da fase comercial, porque é muito difícil entrar na fase comercial e até acho que da última vez a gente falou disso, e normalmente que está mais entrando lá na comunidade são pessoas do jurídico. As pessoas que formam em advocacia, o que elas fazem? Elas montam um consultório, colocam lá na porta assim, olha, a consulta vale X reais e se você quiser aperta a campainha. Então, quer dizer, ela fica esperando, né? Uhum. Normalmente é aquela ideia, né? Que quando chega lá, já chega com problema. E aí, se a gente tem fala, a maioria dos advogados está doido para ir para a advocacia preventiva. Porque a advocacia, que é de fato a advocacia, que já tem um litígio, ela entra num processo, se não tiver um acordo na inicial, é um negócio que vai durar anos. Sim. E aí, quando você coloca dessa condição que vai durar anos, você vira e fala assim, como é que eu vou lidar com isso? Então, para ser preventivo, a gente vai ter que reaprender o nosso desafio do dia a dia. Como é que você atrai potenciais clientes? Como é que você negocia com os potenciais clientes sem você saber de qual litígio? Falar com ele, eu preciso de material para manutenção. Então, falar o seguinte, eu transformo um contrato de partido depois que eu tenho várias demandas recorrentes daquela conta e viro para o cara e falo o seguinte, olha, você está me pagando por isso, por isso, por isso, por isso, vamos criar um contrato de partido e eu vou te instruir para que você tenha menos litígio. Agora, como é que eu faço antes do cara me conhecer, que já formou uma série de litígios, para que eu vire e transforme ele num cliente potencial para um contrato de partido? E nesse caso, nem é um contrato de partido, é um contrato de adequação, né? E consultoria para a área de segurança da informação, né? De boas práticas. Que vai até justificar mais treinamento, né, Heber? E esse processo, Pedro, às vezes assim, do start ali, né? Vamos dizer, o que você tem que fazer quando você... beleza, finalizei a parte comercial ali e startamos ali o processo de adequação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer. Por onde que eu começo? Então, eu acho que às vezes assim essa pegada ali, às vezes as pessoas ficam mais perdidas e elas querem essa informação para elas iniciarem na carreira, né? Olha só, para isso você precisa de ter um cliente, né? Mas, por exemplo, a gente teve agora
e eu até pedi lá para a Luana, acho que é Luana, para que ela fizesse uma apresentação do aplicativo dela. Mas o Reuter fez uma exposição do aplicativo dele. E vou te falar que se usar um software, e o software custa R$ 180 por mês para fazer uma adequação, e você pode contratar ele para 1 mês, para 5 meses, para 1 ano. Eu vou te falar que em 4 meses, provavelmente, se você trabalhar pelo menos 1 hora por dia, você vai entregar uma adequação. É claro que na hora final, né, dos entregáveis, ele vai gerar os entregáveis e, no máximo, você vai editar alguma coisa. A maioria já vai estar escrito. Então, o Fácil LGPD do Reuter, estou fazendo uma propaganda aqui, o Fácil LGPD do Reuter dá muito norte, muita direção. Por conta de quê? Olha só o que acontece. Você entra com uma base que fala o seguinte, olha, primeira coisa que precisa de ser feito são os cadastros. Então, eu vou cadastrar as pessoas que vão ser os principais responsáveis pelos processos. Então, você fez a entrevista, você levantou os processos, você começou a fazer uma avaliação da criticidade. Para cada um que você cadastrou lá, ele vai responder um questionário. Esse questionário vai fazer aquele mapeamento de risco. E aí, cada um desses processos, eventualmente, pode desenrolar operadores que são terceiros dentro da empresa, que são aqueles contratos com contabilidade, com laboratório, com medicina do trabalho, que a pessoa tem que fazer os periódicos, o admissional, o demissional. Então, na hora que a gente está falando disso, você fala assim, esses 3, contabilidade, laboratório e medicina do trabalho, são principais, mas eventualmente tem mais, né? Porque, por exemplo, você pode ter uma contratação de frota, que você vai precisar de cadastrar e pagar o seguro dos motoristas. Então, quer dizer, você vai ter também, naquele ali, um contrato específico, que você vai ter um dado específico, que é a carteira de trabalho, a carteira de motorista daquele cidadão, e ainda o exame toxicológico, que é um exame que tem dados ultrassensíveis, né, nessa condição. Então, na hora que você fala disso, você vira e fala o seguinte, olha, a gente está focando aqui num lugar que não está falando de clientes, a gente está falando mais de colaboradores. E aí você vira e fala o seguinte, foi o que aconteceu. O LGPD fácil, o que ele vai trazendo? Você fez o cadastro, você demandou para cada um os questionários, e aí são específicos de acordo lá, você pode, tem lá mais de 30 modelos de contrato. A resposta do contrato já cria algumas evidências, e aí quando você vai dar o treinamento, você cria como se fosse um certificado e documenta aquelas pessoas que estão lá no cadastro. Então, quer dizer, o sistema ele vai conectando tanto os funcionários quanto as empresas que estão terceiras tratando os dados de colaboradores ou de clientes. Porque, eventualmente, por exemplo, nessa de clientes, se eu estou falando de logística e eu estou falando de um motorista, ele está levando para algum lugar que vai ter contato com um responsável do outro lado para falar o seguinte, olha, esse cara aqui recebeu a mercadoria. Então, ele tem que estar qualificado no sistema. Então, tem um dado do lado de lá, tem um dado do lado de cá, e todo mundo está tratando isso, todo mundo está com exposição desses dados. Como é que a gente compartilha isso? Porque a contabilidade tem que receber todas essas informações. O laboratório precisa de me dar se aquele motorista está ou não está adequado. Então, o processo ele caminha de acordo com algumas camadas e é muito legal a forma que o Fácil LGPD trata, porque ele, no final, ele fala o seguinte, olha, eu consigo saber qual percentual que está o seu processo de adequação, o tanto de criticidade que tem, porque ele também avalia e pergunta se você vai precisar de fazer um relatório de impacto ou não, porque dependendo da criticidade, o tratamento, por exemplo, do lixo, se não está, ele ajusta e fala o seguinte, olha, você tem que implementar as atitudes tais. Então, quer dizer, você consegue ter norte, ter direção
e ter condição de operacionalizar. Mas, antes, você precisa de conhecer o cliente. E foi por conta disso que eu entendi uma coisa. Todos os contratos precisam de estar na ferramenta. E, no final, a ferramenta ainda disponibiliza, dentro do portal dela, uma gestão de demanda. Por exemplo, se no site alguém for questionar algo sobre os dados que tem armazenados da minha pessoa, eu posso abrir lá e abrir um protocolo. Esse protocolo, ele cria tempo, ele cria se está atrasada a resposta, se não está. E isso vai para o DPO. Então, você também determinou nesse cadastro quem vai ser o DPO, e na hora que você faz isso, você nomeia ele e documenta. Existe um contrato para formalizar o DPO. Então, nessa hora, você começa a entender o seguinte: sem um software, você precisa de estar muito ajustado, conhecer muito o processo, para, dentro de uma metodologia, você conseguir entregar. Agora, com um software que vai custar R$180 por mês, você faz isso. E ele tem uma cobrança que ela vai atuando para um, para dois ou para todos. Então, se você tiver uma empresa sendo tratada, é 180. Se você tiver duas empresas, eu acho que é 200. Se você tiver 3 ou mais, é 250. Então, o preço dele varia nessa condição, e aí você pode ter mais de uma empresa ou várias empresas sendo tratadas, entendeu? Então, é um negócio bem ajustado. E outra, para cada empresa que ela entender que lá dentro do aplicativo dela, lá do site, ela vai ter uma gestão dos processos em conformidade com o usuário que questionar, ela cria essa ferramenta, e aí o cara só continua pagando lá os 180, porque aí ele vai passar a ser dono da ferramenta que saiu da sua mão, que você era o gestor, aí você passou 100% para ele, aí ele vai tocar lá depois que você entregar o projeto da adequação. Então, é um negócio bem legal. Eu não sei se você já tinha essa experiência, né? Porque de ter rodado com um aplicativo. Mas esse aplicativo do Ruiter, o Fácil LGPD, é bem legal. E o Avinco, que é da... Avinco é da... Cadê a moça? Eu perdi ela aqui. Eu já rodei dois, né? Privacy Tools e OneTrust. São duas ferramentas aí. Assim, na verdade, são as maiores aí em termos de mercado nacional. Aí são as que têm maior. E você ficou feliz? Maior utilização. Sim. Elas são. A vantagem, assim, né? Por exemplo, a OneTrust é uma ferramenta modular. Então, eu pego ali privacidade, proteção de dados, aí eu contrato um módulo de SG, eu tenho um contrato com módulo de compliance, então você vai modulando ela e contratando serviços que você queira agregar na mesma ferramenta. Né? E ela faz a integração entre todos. Né? Já a OneTrust, a Privacy Tools, ela é do Rio Grande do Sul, né? Da uma empresa de Porto Alegre. E aí é uma baita de uma ferramenta também, e assim, tem boa parte ali, tanto da parte de segurança, da parte de GRC, né? A parte de governança ali, ela traz bastante volume de informação, é uma facilidade de trabalho boa. A parte de LGPD, né? Então, toda a parte de adequação, levantamento de processos ali, você faz. Ela tem um rating próprio também. Então, com base em informações que você vai lançando, você pode criar formulários, ou até mesmo você cadastrar ali, vamos dizer, um processo. O processo de aquisição de produto, como que é feito? E aí, a hora que você vai lançando as informações do processo, ele faz uma análise, né, que tem uma IA ali, ele faz uma análise e coloca o rating daquele processo. Então, o processo de aquisição de produto, o rating de risco dele é 70%. Dentro dos 70%, 30% é privacidade. Daí ele traz os dados que ele identificou no meio do processo, que seriam dados que seriam necessários, né, com relação à LGPD, que seriam tagueados ali, né? Então,
Tem muita informação dentro dele. Tem muita informação dentro dele e assim, é uma baita de uma ferramenta. É uma ferramenta nacional também. Só que assim, o Privacy ele tem um custo alto, não é barato, né? Então ele é uma ferramenta assim que ele é muito útil para grandes empresas. Então se você pega uma pequena empresa, ele vai ser útil da mesma forma. Mas vai Porém, ser caro. o custo é alto. E aí, vamos dizer, para o cara que tem uma empresa pequena, às vezes 10 funcionários ali, e aí eu tenho 10 colaboradores, atende 20 clientes, e aí o cara movimentar isso daí, pagar uma ferramenta ali, contratação da ferramenta, 15 mil, mais mensalidade de 2 mil, o cara é muito pesado. Né? O cara é muito pesado. E aí, assim, aí surgem essas outras, né? Essas outras ferramentas ali que são um pouco com infraestrutura compartilhada, que é o caso da LGPD Fácil, ou tem mais outras 2 ou 3 ali que são pequenas, que têm infraestrutura compartilhada, e aí faz a utilização faz o mesmo serviço, só que um custo menor, né? O cara consegue, né, diminuir essa infraestrutura para poder gerar um custo menor para quem está precisando dos serviços dele, né? Então, assim, eu acredito, né, que não existe a possibilidade de você atender, né, um processo de adequação de forma manual, né, com planilhas, com documentação, você usar Word, enfim, você estruturar isso daí, existe essa possibilidade. Mas quando você vai usar uma ferramenta, você tem o norte da sequência do que você tem que fazer. Porque às vezes você vai se perder no processo de planilha ali, às vezes você perde. Né? Você cria uma planilha, processo X, processo Y, né? Você vai ter que, como que, vamos pensar assim, Pedro, com relação a um processo, né? A ferramenta ela vai te dar um rating de risco. Beleza. Ela te dá aquele rating de risco ali, você, com base naquele rating, você vai analisar o que ela identificou como é arriscado naquele processo. Agora, o rating de risco seu, como que você vai avaliar? É você que vai falar. Eu acho que esse é muito arriscado. Esse, né, daí vem aqueles critérios de possibilidade, né, risco de acontecer, o dano, né? Então, você vai ter que avaliar isso daí e você vai ter que mensurar o risco. Né? Você vai ter que mensurar o risco. Não existe um critério padrão, né? Baseado em framework, baseado em boas práticas, enfim. É você que vai usar esse critério. Então, eu acredito que a gente utilizando uma ferramenta, uma estrutura melhor ali, né, seja ela uma ferramenta mais simples ou uma ferramenta mais completa, né, de qualquer forma, eu acredito que a gente consiga ter maior aderência no processo de adequação. A gente consegue ter melhor resultado. Né? Então, e obviamente, celeridade. Né? Isso aí que eu acho que... Porque às vezes quando o cara vai te procurar para poder fazer um processo de adequação, é porque uma empresa notificou ele está negociando com alguém, né? Vamos dizer, o Pedro está negociando com a empresa do Everton, e a empresa do Everton é adequada, e a do Pedro não é, e o Everton exigiu adequação para fazer negócio. Então, você tem pressa de fechar esse negócio. Então, você quer que o negócio aconteça de forma mais célere, né? E aí, você utilizando ferramenta, você tem esse resultado. Você tem essa proposta mais rápida, né? E aí eu acredito que, assim, a gente, nesse bate-papo aqui, a gente está trazendo um feeling lá para as pessoas que estão na expectativa de entender como que é o start. O start é esse. Cara, usa uma ferramenta. Usa uma ferramenta. Vai Perfeito. Por esse caminho que é mais rápido, esse caminho é mais fácil e é mais tangível de ser feito. E aí escolha uma que caiba no bolso, até para ter a oportunidade de aprender, né? Sim, vamos dizer assim, hoje temos ferramentas aí, vamos colocar uma OneTrust. A OneTrust, um contrato inicial dela, você vai pagar na casa de 60, 70 mil, mais em torno de $2.000 por mês. Por aí. É uma ferramenta
Fora da curva. Bem cara. Então, assim, qual que é o negócio? Você vai chegar na padaria do Joãozinho e ofertar isso daí? Não, aí você oferta o Avinco da Luana Varas. Eu peguei o nome dela aqui, peraí. Eu vou te falar o nome dela aqui certinho. Luana Varasquim Perim. Ela tem um software que é o da Avinto. Ele eu ainda não conheço. E aí eu falei aqui muito sobre o Fácil LGPD, que tem um custo muito Eu acho que a razoável. gente, até no grupo, a gente tinha pedido para ela fazer uma apresentação da ferramenta uma vez, se não me engano. Sim, verdade. E o Ruiter fez essa apresentação, não sei se você estava presente no dia. Não, nesse dia não. E aí a gente teve um cliente, a gente foi usar o dele, e ele deu muito suporte para que a gente pudesse estar operando. O nosso cliente teve dificuldade de preencher, então a gente mesmo teve que preencher, mas eu já tinha tido uma experiência com um outro produto e eu já tinha entendido que provavelmente quem tem que preencher é o próprio consultor, ele vai fazer a entrevista e ele vai preencher. Agora, quando a gente precisou de entender os operadores, o cliente não tinha contrato. E aí ele não teve como forçar os operadores a preencher a planilha, que aí ninguém queria responder, entendeu? A única que conseguiu responder foi um laboratório. E aí a gente viu que, embora o laboratório tenha regras muito precisas com relação à privacidade e Lei Geral de Proteção de Dados, eles estão vulneráveis. Inclusive da parte de TI, porque não tinha backup direito, o controle de senhas não era muito preciso, então acabava tendo acesso de todo mundo. Então, é uma condição. Mas é isso, né? Assim, eu acho que hoje a gente trouxe uma mensagem bem legal e até de uma experiência, né? De entender. Use um aplicativo, virou a mensagem, né? Sim. Inicie o processo de adequação utilizando uma ferramenta, use o sistema, escolha o melhor que se adequa ao teu perfil e ao teu cliente, obviamente. Questão de custo, né? Mas inicie por ali. Porque ele vai te dar a sequência necessária de informações que você precisa seguir. Né? E vai te dar o resultado no final. Né? Do que você tentar fazer isso de forma manual, né? E se perder no meio do caminho. E você encontrar dificuldades, encontrar problemas no processo, e aí você não conseguir resolver. Né? E às vezes você vai ter uma adequação que você poderia fazer em uma semana, você vai levar 3, 4 meses. E aí vou falar um negócio que aconteceu também, uma experiência. Num desses clientes de mentoria, um dos clientes é uma academia. E aí não justificava nem colocar um aplicativo, porque a adequação se deu mais na parte de gestão de contratos. Porque não tinha tantos processos para ser adequado, não tinha tantas pessoas, a maioria está em papel, nem está em sistema digital, então era mais adequação de contratos. E aí a gente vai entendendo que até lugares que existe alguma responsabilidade, as pessoas não fazem contrato. E aí ela está lá providenciando os contratos que vão ser feitos, né? Então é bem interessante. Às vezes não precisa, dependendo da quantidade de processo, né? E se é quase uma startup, né? Porque ela é de um produto só, né? Que é só uma academia que vai fazer a contratação das pessoas usarem ou não os equipamentos. É só uma gestão de contrato, a adequação. E aí ela está lá trabalhando isso agora. E aí é uma área até muito legal, porque é uma área que o jurídico tem um conhecimento bem rico, né? Porque vai ser só gestão de contrato. Que daí é a parte de, tipo, o termo de aceitação, né, do risco, né? Porque, você corre o risco ali de repente estar lá e desligar a chave no meio do caminho, né? Então... Ô, Everton, eu acho, assim, a gente trouxe uma mensagem boa, uma mensagem bem legal. Eu vou encerrar, que eu também tenho uma outra agenda que está aparecendo aqui, mas eu achei que a gente trouxe uma mensagem boa e vou gerar
conteúdo lá no LinkedIn e vou falar exatamente disso. Use um aplicativo, né? Use uma ferramenta. A mensagem foi boa. Eu acho que é bacana. Assim, é como o objetivo a gente está falando, né? As pessoas estarem ali com a visão de entender um pouco como inicia o processo, como que é. Então, esse ponto eu acho que é crucial para a gente, né, chamar um pouco a atenção daqueles que queiram startar essa parte de adequação. Tá. Evan, eu vou parar a gravação aqui e vou tirar uma foto para ela ilustrar lá